Não sei se o pastor Davi se lembra, no nosso tempo de hebraico, uma das letras do alfabeto hebraico é Gadol. E tinha um irmão lá, hoje o pastor Elias Dantas, hoje ele percorre o mundo inteiro, já esteve pregando aqui na nossa igreja, o apelido dele era Gadol, não sei se você lembra disso. Gadol Elohá, grande é o Senhor. Eu quero ler para a nossa breve meditação, pensando naquele que nós viemos louvar, tributar louvor. Capítulo 24 de Lucas, convido os irmãos a colocarem de pé, que diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, as mulheres, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os vivos ao que vive, entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia, porque nós cultuamos, nós louvamos, nós adoramos, nós servimos a um Cristo vivo que ressuscitou por nós, que garantiu, não apenas na cruz do Calvário, mas sobretudo através da sua ressurreição, a nossa definitiva salvação. A Ele seja toda a honra, todo louvor e toda a glória. Nós te bendizemos, Senhor, pelo alto privilégio que temos
de podermos fazer parte, ó Deus, da tua família. Ó Deus, te damos graças pela grande salvação em Jesus Cristo, teu Filho, que nos alcançou. Te louvamos, ó Pai, pela ressurreição, porque a ressurreição de Cristo trouxe salvação, garantia de salvação e vida eterna para nós hoje. Por isso nós te bendizemos, ó Pai. Nós te adoramos pela certeza que nós temos, que nós fazemos parte de um grupo que adora a um Deus vivo. Por isso nós te bendizemos e pedimos que tu recebas o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei.
pensar, refletir no que você vai ouvir agora. Nós temos dezenas, centenas de religiões espalhadas pelo mundo, religiões grandes, religiões que impactaram o mundo com as suas crenças. Temos o judaísmo, que há quantos milênios que existe, temos o hinduísmo, temos o islamismo, temos o budismo, temos tantas religiões espalhadas pelo mundo, mas a única religião que adora e que serve a um Deus vivo, ressuscitado na pessoa de Jesus Cristo, é o cristianismo. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, nós somos o povo realmente mais feliz da terra por servirmos e adorarmos ao Cristo vencedor, aquele que não ficou preso na cruz do Calvário, aquele que não foi vencido nem derrotado pela morte, mas aquele que venceu não apenas o diabo, venceu não apenas a carne, venceu não apenas o mundo, mas sobretudo venceu a morte. Amém. E Ele pode dar garantia e certeza de vitória para você. Portanto, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você pode ter absoluta convicção de que você estará reinando com Ele para Amém. Sempre. Amém? A única religião que te enche de esperança é exatamente o cristianismo, porque só através de Jesus Cristo o homem pode chegar a Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e fora dele o homem não tem como se chegar a Deus para a sua salvação. Por isso nós bendizemos e louvamos ao nosso Senhor por ter nos alcançado com tão grande salvação. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Antes de nós passarmos a palavra ao pastor Davi, só quero lembrar rapidamente de 2 ou 3 coisas. A primeira, próximo domingo, a partir das 9h30, nós estaremos ali no Sugar Sand Park, para uma manhã, início de tarde, no parque, onde nós vamos almoçar, nos deliciar com um delicioso churrasco. Então, no próximo domingo, a partir das 9h30, esteja lá no Sugar Sand, não é? Vai estar, o Atos me perguntou, hoje, pastor, vai ser cobrado alguma coisa? Não, não vai ser cobrado nada. Você, no final, queira dar uma oferta para poder ajudar a custear as despesas, fica livre para fazê-lo, mas não vai ser cobrado nada de ninguém. Então, somente vamos estar abertos para receber alguma oferta para ajudar a custear essas despesas. Então, às 9h30, nós estaremos ali. E por volta de meio-dia nós teremos então o nosso almoço. Então vai ser isso no próximo domingo, segundo domingo. No terceiro sábado, dia 19, nós teremos o nosso mutirão da limpeza, não é? Vai ser um sábado que vai anteceder o aniversário da igreja. Nossa intenção é tentar deixar a nossa igreja bem bonita, terminar a nossa pintura aqui desse prédio, talvez pintar aquele prédio ali, dar uma ajeitada aí no estacionamento, colocar algumas coisinhas em ordem aí. Vamos ver aquilo que a gente consegue fazer com as pessoas que a gente vai ter disponível para nos ajudar nesse dia. Então, vai ser no dia 19. E no dia 25, sábado, e 26 de abril, nós vamos encerrar o mês com o aniversário da igreja, celebrando os nossos 7 anos como Igreja Vida Abundante. No dia 25, nós vamos estar recebendo o pastor Dr. José Neri, não é? O pastor José Neri é um homem que tem um testemunho maravilhoso, um homem de Deus. Ele é, não sei se é cardiocirurgião, muito conceituado aqui nos Estados Unidos. Também ele é pastor da igreja lá em Hialeah, não é? E faz um trabalho maravilhoso de assistência. Ele tem um ônibus que dá assistência às comunidades carentes de Miami, não é? Faz um trabalho extraordinário. E eu fiquei até constrangido, porque esse homem tem um grande conceito, não só aqui na Flórida, mas nos Estados Unidos, chamado para fazer cirurgias de alto risco de pessoas importantes aí no mundo inteiro, especialmente aqui nos Estados Unidos. E quando eu liguei para ele, parecia que era eu que estava tendo o privilégio de estar recebendo, assim, estar sendo convidado, né? Mas pastor Carlos, eu estou tão honrado de ser convidado por essa igreja para estar numa época tão importante,
o que eu tiver de compromisso, já sei que eu vou cancelar para estar com vocês. De tanto carinho que eu tenho por essa igreja, eu falei assim, meu Deus, às vezes a gente vê pessoas de fora demonstrando tanto amor pela nossa igreja, e eu fico pensando, às vezes eu não vejo isso sendo demonstrado tantas vezes por tanta gente, não é? E eu fiquei assim, meu Deus, obrigado, não é? Com as demonstrações de carinho dessa, a gente alegra, a gente fica tocado com a manifestação de carinho dessa, de amor, de pessoas assim tão especiais. Então, no dia 25, ele vai estar aqui conosco. Não sei se os irmãos se lembram da última vez que ele esteve conosco, ele trouxe uma parte da comunidade dele, veio também estar conosco aqui, não é? E no dia 26, no domingo, nós vamos estar recebendo também a cantora Simone Rosa, que vai estar lançando aqui também o seu CD. Vai ser uma festa. Então, nós estamos querendo aí ver essa igreja cheia. Estamos pedindo para que você esteja orando, trabalhando, já divulgando esse trabalho, convidando alguém para estar aqui conosco nesses 2 dias, tá bom? Então, dia 25 e 26. Pastor Davi. Irmãos, pais, interessante que essa semana eu estava fazendo uma oração, eu falei, meu Deus, quando estava refletindo sobre tudo que Jesus sofreu, na semana que antecedeu a sua ressurreição, eu fiquei pedindo a Deus, orei e pedi a Deus, Senhor, não permita que eu perca a sensibilidade. Irmãos, nós estamos perdendo a sensibilidade. O Espírito muitas vezes toca o nosso coração e a gente vai simplesmente deixando passar as oportunidades. Que o Espírito encontre sempre lugar em nossa vida. Um culto alegre como esse realmente move o nosso coração. Irmãos, infelizmente há um pensamento, eu pensei em bater em cima disso há 2 semanas atrás, no momento do dízimo, quando eu li e refleti um pouquinho sobre ninguém deve comparecer diante de Deus de mãos vazias, né? Aí eu contei a história do meu sogro, que ele ficou triste porque uma família inteira, com cerca de 10 pessoas, não levou nem sequer um cartão. Perderam uma oportunidade, porque foi o último aniversário dele. Vizinho de muitos anos, amigo, servidor. E como a gente está fazendo com o Senhor, que é muito mais importante do que o meu sogro era para aquela família. Muitas vezes nós estamos vindo à casa do Senhor sem estarmos com a consciência muito ativada para perceber o quanto Ele tem nos abençoado. Gostaria de contar um pequeno testemunho daquilo que aconteceu. Eu vou ler a Bíblia, mas eu quero que vocês pensem um pouquinho, que o dízimo ele não é da lei. O dízimo antecede a lei, porque na época de Abraão não existia ainda a lei estabelecida. Antecede a lei e vai além da lei. Eu queria destacar para você uma coisa que está lá no capítulo 3 de Malaquias, no versículo, se eu não me engano, 16 e 17, aonde o Senhor diz assim: naquele dia que eu preparei, vocês vão ver a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Esse momento vai exatamente após o apelo para que o povo honre a Deus. E ele diz: naquele dia que eu preparei, eu vou tratar vocês como um tesouro particular. Vou mostrar que vocês são para mim um tesouro particular. E eu estava pensando essa semana, porque aconteceu um fato lá no condomínio, mas eu vou me deter a outro fato. Morava lá na Rota 60 em Malden. E geralmente, em frente do prédio, todos os estacionamentos eram assim, tomados com rapidez. E eu estava com o carro dos meninos estava estacionado, era um carro para 2, e os 2 para a mesma escola. O carro dos meninos, o nosso carro, o carro dos meninos, passava um carro, era o nosso carro, passava um carro, era a van. E um vândalo quebrou os vidros de muitos carros ali na frente.
Eu acho que ele, com raiva, ele quebrou os vidros das janelas de muitos carros, ou procurando alguma coisa, quem sabe. E quando foi de manhã, foi aquele alvoroço. Eu desci com os meninos me chamaram: pai, quebraram um montão de vidro de carro lá embaixo. Aí eu desci, quando eu olhei, irmãos, o carro dos meninos, o carro que antecedia o dos meninos, quebraram, não quebraram o dos meninos, quebraram o vizinho, o outro vizinho aos meninos, não quebraram o meu, quebraram o outro junto ao meu e não quebraram o da Ven, e assim foi, quebraram muitos vidros. Aí eu, glória a Deus, o Senhor está mostrando que o Senhor faz a diferença entre aquele que te serve e o que não serve, aquele que é fiel e o que não é fiel. São pequenas coisas na vida da gente que servem como testemunho e que aviva a nossa fé e que nos faz descobrir uma coisa. O que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, quero convidar vocês a ficarem de pé. 1 Coríntios capítulo 16, mostrando que o dízimo também é do Novo Testamento. Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Veja o que destaca o versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte, em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Era a regulamentação para a igreja primitiva, que no primeiro dia da semana, cada um pusesse de parte o seu dízimo, a sua oferta, segundo a prosperidade. O dízimo é segundo a prosperidade. Eu estou trazendo o meu. E eu tenho visto a bênção de Deus na minha vida. Ele diz: por vossa causa eu repreenderei o devorador. A opção de obedecer ou de não obedecer é sua, mas também é você que vai ter que arcar com as consequências. Levante o seu dízimo, a sua oferta, e vamos orar ao Senhor consagrando. Em nome de Jesus, Senhor, estamos agora levantando este envelope, estes envelopes, dedicando, Senhor, ao Senhor aquele que pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, o nosso dízimo, a nossa oferta, trazida à tua casa com fidelidade, porque com fidelidade o Senhor tem agido conosco, não permitindo que falte o pão, o teto para cobrir a nossa cabeça, a saúde, a força, a coragem para trabalhar, a oportunidade de emprego. Deus, obrigado. Agora, por favor, em nome de Jesus, dê sabedoria àqueles que vão administrar esse dinheiro, Senhor, que te pertence, para a glória, a honra e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Luz do mundo, as trevas venceu, meus olhos se abriram pra ver.
Glória a Deus. Ainda em pé como estão os irmãos, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Versos 39 a 43. Lucas 23, 39, 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo... Aliás, vou começar do verso 33 para os irmãos entenderem, embora a mensagem esteja basicamente centrada nos versos 39 a 42. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração, amém, queridos? Irmãos, eu não esqueci, vamos poder sentar. Eu não me esqueci da continuação daquela pregação que iniciei falando os 3 pecados fatais de Davi, que ele cometeu, que nós não devemos cometer. E prometi que pregaria sobre as 3 atitudes corretas, ou 3 atitudes dignas de serem imitadas. Talvez eu pregue no domingo que vem, mas hoje, pensando nesse encerramento da Semana Santa, chamada Santa, eu gostaria de trazer uma palavra alusiva, na verdade, no que aconteceu na sexta-feira. Esse texto nos fala do que ocorreu ali no Monte do Calvário, no Gólgota, onde Jesus e mais 2 malfeitores foram crucificados, um de um lado e o outro do outro. Esses 2 malfeitores não tinham nada a ver com Jesus, mas tinham tudo a ver um com o outro. Tinha muitas coisas comuns aos 2 malfeitores. Eles foram presos pelas mesmas razões. Eles tiveram a mesma sentença de morte, crucificação. Foram crucificados no mesmo dia, juntamente com Jesus. E eu poderia aqui passar algum tempo falando das coisas comuns que haviam entre esses 2 homens,
Esses dois malfeitores morreram no mesmo dia, mas eu vou preferir falar sobre o que as diferenças que haviam entre esses dois homens, diferenças importantes que fizeram diferença na vida deles, pelo menos de um deles. E é essa mesma diferença é que faz diferença na vida do homem hoje. A diferença entre os dois malfeitores que foram crucificados com Jesus. Que diferenças são estas, tão significativas? E o que elas têm a ver comigo hoje? Primeiro, um rompeu com a influência negativa que estava sofrendo, o outro não. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o comportamento, a reação, a atitude desses dois homens que foram crucificados ao lado de Jesus, de como eles se deixaram influenciar por uma multidão que nem tinha consciência do que estava fazendo. Vou dar um pequeno passeio na Bíblia com os irmãos, nos evangelhos, só para mostrar para os irmãos como é que eles sofreram esta influência. Vou ler capítulo 27 de Mateus. O irmão pode acompanhar a leitura. No verso 39 diz o seguinte: os que iam passando blasfemavam de Jesus, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarneciam e diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Você prestou atenção? Primeiro foi o povo. O povo que estava ali começava a balançar a cabeça e começava a xingar a Jesus, dizendo: cadê você? Você não é o Cristo, não é o Filho de Deus? Um tempo depois, os sacerdotes e os escribas começam também a denegrir Jesus. Salvou-se a si mesmo, não pode salvar os outros, não pode salvar-se a si mesmo. Os ladrões que estavam na cruz, os dois, ouvindo, primeiro, as pessoas que estavam passando, segundo, ouvindo as autoridades religiosas que lá estavam, eles na cruz começaram a zombar, a ridicularizar de Jesus também. Agora eu vou ler o texto que está em Marcos, capítulo 15, verso 27, que diz assim: então lhes disse Jesus: com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: a tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Os evangelistas Mateus e Marcos nos informam que esses 2 homens que estavam crucificados ao lado de Jesus, ao ouvirem o que diziam os que passavam,
e os líderes religiosos que lá se encontravam passaram a dizer as mesmas coisas. O que é que acontece com uma pessoa quando eu estou aqui? Alguém começa a fazer alguma coisa, outras pessoas começam a fazer, e daqui a pouco eu começo a fazer a mesma coisa que essas pessoas estão fazendo. Eu estou sofrendo uma influência. Todos nós sofremos influência, positiva ou negativa. Esses dois homens, em princípio, estavam quietos, mas a influência que vem do povo, a influência que vem dos líderes religiosos, é uma influência negativa, e eles começam então agora a agir e a falar da mesma forma que os outros estavam falando. O evangelista Mateus nos diz que eles passaram a dizer os mesmos impropérios contra Jesus. O que é impropério? O dicionário define impropério como sendo ação, postura ou discurso ofensivo, afrontoso, destinado a ofender alguém, ação censurável, ato detestável ou repreensão injuriosa, ofensa ou afronta. Segundo o evangelista Marcos, até então aqueles dois homens que foram crucificados ao lado de Jesus o insultavam da mesma forma que a multidão fazia. Agora preste atenção, porque parece que o evangelista Lucas foi o único dos três evangelistas que percebeu que chegou um momento em que um dos malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus, ele rompeu com aquela má influência que ele estava sofrendo e passou a agir de forma mais ponderada, de forma mais sensata, o que o levou a repreender o seu parceiro dizendo: ei, não fale assim de Jesus. Olha o que Lucas diz no capítulo 23, verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ora, até agora há pouco os dois falam a mesma coisa. Agora um, talvez, começa a parar e pensar: ei, por que eu estou dizendo essas coisas? Por que eu estou agindo desse jeito? E ele agora, olha qual é a atitude dele. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Irmão, hoje eu tenho percebido como o Evangelho hoje, na vida de muitos crentes, tem sido nivelado por baixo. Por quê, queridos? Porque muitas vezes, muitos de nós temos sofrido influência de pessoas que não têm o temor do Senhor. Muitos crentes têm se deixado influenciar por influências maléficas, influências negativas. Muitos crentes hoje têm um linguajar vulgar, têm um comportamento que não tem muito a ver com uma pessoa que realmente conhece o Evangelho do Senhor Jesus. Quantas vezes nos deixamos influenciar na nossa maneira de agir? Quantas vezes nos deixamos influenciar na nossa forma de negociar? Jovens se deixam influenciar no namoro pela influência negativa do mundo. Está na hora de nós termos jovens, homens e mulheres que põem um basta nisso e dizem: ei, essa não é a influência que eu preciso ter. Não é assim que eu tenho que agir. A minha conduta tem que ser diferente. A minha maneira de agir tem que ser diferente.
Pare um pouco para pensar se você não tem sido influenciado por quem não serve a Deus. Pare um pouco para pensar se você não tem se deixado influenciar por quem está desonrando a Deus. Você acha que aqueles dois homens no começo honravam a Deus dizendo as mesmas coisas? E você acha que você honra a Deus fazendo a mesma coisa que você sabe que a Bíblia reprova e que a palavra de Deus censura? E diz: ei, não é esse o padrão de conduta e de vida de um verdadeiro cristão. Ah, pastor, mas se eu for viver do jeito, eu vou ficar um ET. Que seja um ET. Segunda diferença destes dois malfeitores: um teve a visão correta de si mesmo, o outro não. A partir do momento em que aquele homem se viu livre da influência daquelas pessoas que o influenciavam negativamente, ele passou a ter uma visão correta de si mesmo, o que o levou a dizer ao seu parceiro de cruz: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença, nós com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Diferente do seu companheiro de cruz e da maioria dos que se encontram nos presídios. Pastor Davi é um dos que faz visita no presídio e sabe disso. Aquele homem não achava que estava ali injustamente. Ele passou a ter uma visão correta de si mesmo, o que o fez passar pelo que passou com mais resignação. Durante os seus 3 anos de ministério, Jesus encontrou poucas pessoas com esta visão correta de si mesmas. A maioria delas, especialmente as mais religiosas, tinha uma visão distorcida e equivocada de si mesmas. E parece, irmãos, que muitos de nós hoje continuamos tendo essa visão equivocada. Constantemente nós estamos achando que somos melhores que os outros. Jesus contou uma parábola de 2 homens que subiram ao templo para adorar ao Senhor. Está em Lucas capítulo 18. Um sobe e nem sequer tem coragem de vir aqui à frente e fica lá atrás. E sequer tem coragem de levantar os olhos para os céus, ele olha o tempo todo para o chão. De vergonha. O outro, cheio de si mesmo, chega aqui à frente, levanta os seus braços e começa a dar graças a Deus, porque ele era um homem cumpridor dos seus deveres religiosos, era um homem que dava o dízimo, era um homem que louvava, era um homem bom aos olhos de todo mundo, mas que ele não era igual aquele miserável pecador. E diz que aquele publicano, aquele pecador, chega e diz: Senhor, tenha dó, tenha compaixão de mim, deste miserável que está aqui. E começa a clamar a Deus por misericórdia. E os dois saem do templo. E Jesus depois fala para os discípulos: quem você acha que voltou justificado diante de Deus? A quem dos dois, a qual dos dois você acha que Deus recebeu? Na nossa visão, irmãos, qualquer um de nós queria ter aquele bonzão aqui na frente, não é? Aquele santão. Mas Jesus disse: quem desceu justificado foi o miserável pecador, porque ele teve uma visão correta de si mesmo. Constantemente, irmãos, nós muitas vezes, porque não fazemos isso ou aquilo, nós temos aquela tendência de achar que nós, de alguma forma, somos melhor do que outros. Somos não, irmãos. Jesus é convidado para jantar na casa de um homem chamado Simão. Quando chega lá,
ele é recebido de qualquer maneira. E entra uma mulher e senta aos pés de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. E começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos e não cessa de beijar os pés de Jesus. E Simão, o que o hospedava Jesus, no coração diz: se Jesus soubesse quem é essa mulher. E Jesus, lendo o coração dele, vendo o coração dele, diz: Simão, vou te fazer uma pergunta. Você não me recebeu nem com ósculo, você não deu nem água para eu lavar minhas mãos. Essa mulher beija os meus pés. Sabe por quê? Porque ela se sente uma pecadora perdoada, mas você nem pecador se sente. Você se acha que é tão bom, você se julga tão santo, que você não sabe quão miserável você é. Uma pergunta: pelo que você já fez, faz ou já deixa de fazer, você se acha merecedor de algum favor de Deus, especialmente da salvação? Então a sua visão é a mesma do ladrão que foi para o inferno. É a mesma visão do malfeitor que foi para o inferno. Você ainda não conseguiu enxergar quem você é, para poder depender completamente da graça do Senhor, para se lançar de vez nos braços do seu Salvador. Terceira diferença entre aqueles dois homens é que um teve a visão correta de Jesus, o outro não. Ter a visão correta de si mesmo é um bom começo, mas isso de nada irá adiantar se você não tiver uma visão correta de Jesus. E isto um daqueles malfeitores tinha. Qual era a visão que ele tinha de Jesus? A visão que ele tinha de Jesus é a visão que todo aquele que quer ser salvo deve ter, de que Jesus é o Filho de Deus, de que ele nasceu e viveu sem pecado, que ele não fez mal algum. O seu mal foi levar sobre ele os nossos pecados. Agora, não foi esta a visão que o outro malfeitor teve de Jesus. A visão que o outro teve de Jesus é a visão que muitos hoje têm tido. Ouça com atenção que ele diz a Jesus: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Veja bem, irmãos, este homem está disposto a crer em Jesus, a ter uma visão de Jesus como Cristo, desde que ele fosse agraciado com algum benefício terreno. O benefício recebido seria a sua moeda de troca para crer em Jesus. Qual é a visão que você tem de Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus uma vez perguntou para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? E os discípulos dizem: olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Moisés, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas que há de vir. E Jesus olha e diz: e quanto a vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Pedro. Não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas o meu Deus, o meu Pai que está nos céus. Quem é Jesus para você? Jesus foi um profeta, é um profeta para os islâmicos, um dos mais de 1000 profetas, não o principal. Jesus foi um homem comum para os judeus e para tantas outras religiões, mas para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? A quarta diferença
entre esses dois homens. Um teve interesse pela vida eterna, o outro não. Tudo que um dos malfeitores queria era saber que Jesus desse uma pequena demonstração de quem de fato ele era, colocando fora daquela cruz para que ele pudesse continuar desfrutando da vida como ele sempre fez. Irmãos, não havia no malfeitor que estava crucificado à esquerda de Jesus, não havia nesse homem nenhuma preocupação com o lugar onde ele iria passar a eternidade. Depois daquela mísera e curta vida, todo o seu pensamento estava voltado para o agora, o temporal, o material, o carnal, o natural. Numa das suas parábolas, Jesus contou uma história parecida com a história desse homem, cuja preocupação era desfrutar da vida. Até que um dia ele ouve uma voz, e a Bíblia diz que essa voz era a voz de Deus que disse: louco, porque ele havia dito: olha, já consegui juntar muito dinheiro, já consegui juntar muitos bens, agora eu tenho uma aposentadoria confortável, posso ficar muitos anos sem trabalhar, que tudo que eu ajuntei ao longo da vida vai me proporcionar uma vida regalada. E a Bíblia diz que à meia-noite entrou a voz de Deus no quarto daquele homem e disse: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Mesmo o adolescente que está aqui, a que tem capacidade de entender, a criança que tem capacidade de entender, o homem ou a mulher, irmãos, que não para pensar, é louco. Essa vida é curta demais para você não pensar no que vai acontecer com você depois desta vida. Não seja louco. Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Ontem eu evangelizava um hispano que estava sentado ao meu lado. E num daqueles momentos que falava com ele de Jesus, ele disse: pastor, uma das coisas que eu tenho mais medo, que eu não gosto de pensar, e que às vezes eu me dá um pânico de pensar, é o que vai acontecer comigo depois que eu morrer. Eu balanço a cabeça e procuro não pensar nessas coisas, porque eu acho que eu não devo estar pensando nisso. O que o senhor acha? Disse: não, eu acho que você deveria pensar mais nisso. E ele olhou assim para mim e disse: como? Disse: eu acho que você deveria pensar mais nisso. Mas como, pastor? Eu peguei a Bíblia, abri lá em Eclesiastes capítulo 7, li para ele, ele disse: eu não entendi. Nós estávamos numa festa, e eu perguntei para ele: em qual dos dois lugares você teria mais prazer de estar? Numa festa ou num velório? Ele disse: claro que numa festa. Eu não gosto de velório. Eu falei: mas eu acho que você deveria ir mais em velório. Ele disse: não, eu não gosto. Disse: mas a Bíblia, o que está dizendo aqui? Eu falei: eu não estou entendendo esse negócio, não. Como é que a Bíblia diz que é melhor ir para velório? Diz: para você ver, né? Em algum momento aqui nessa festa, você parou para pensar que você pode morrer na esquina e onde você vai começar uma eternidade? Ele disse: não, eu estou numa festa. Eu disse: festa não deixa a gente pensar nessas coisas, né? Só faz a gente pensar que a vida é maravilhosa e que a gente vai curtir à vontade, de que isso vai ser assim a vida inteira. Só que não é, não é? E quando você vai num velório, você fica ali olhando aquele corpo e dizendo: fosse eu que estivesse ali, o que estaria acontecendo? Onde é que está aquela pessoa que estava aqui agora há pouco, só o corpo está ali? Será que ela está consciente? Será que ela sente dor ou alegria? Você tem que fazer algumas perguntas, é natural. Se você pegar um cutelo, uma faca e cortar aquele corpo, será que aquele corpo sente dor? Por que ele não sente dor? Mas até meia hora atrás, quando a vida estava nele, se eu futucasse com a ponta da faca, ele sentia dor. Por que ele não sente mais dor?
Então onde é que está aquele negócio que fazia ele sentir dor? Que se chama vida, que se chama espírito. Onde que ele está? Será que ele está num lugar bom ou num lugar ruim? Você tem que pensar. Você tem que ter resposta para essas perguntas. É isso que te faz diferente de um animal. Há uma grande diferença na visão desses dois homens. Um tem a visão da vida terrena e o outro a visão da vida eterna. Daí a razão dele fazer o seguinte pedido: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Meu irmão, qual tem sido o seu interesse pela vida eterna? Se você morresse hoje, onde você iria passar a eternidade? Você tem que responder isso para si mesmo. Quinta diferença: um soube aproveitar a oportunidade, o outro não. Aqueles dois homens estavam diante de uma oportunidade única que nunca mais eles iriam ter na vida, porque iriam morrer logo em seguida, mas mesmo assim, um não soube aproveitar a oportunidade que teve. Ao contrário do que perdeu a oportunidade, o que soube aproveitar não perdeu tempo e foi logo dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Por que ele faz este pedido? Porque ele sabia da sua condição, ele sabia que não tinha muito tempo para desperdiçar com a outra coisa qualquer, razão pela qual ele vai direto no assunto. Ele não queria morrer sem fazer aquele pedido que iria definir o seu futuro na eternidade. Sabe qual é o problema da Elisa para este moço? Sabe qual é o problema do filho do André para este moço? É que esses meninos têm a tendência de pensar que eles vão viver por mais não sei quantos anos. Todos nós não achamos que vamos morrer na semana que vem. Se vocês sentar conversar com a Érica lá dentro e falar que daqui um dia ela vai ser vovó, ela vai dizer: não, não quero tão rápido assim não. Cala a boca, Daniel. Mas eu que eu não quero ser vovô, mas ela porque ela acha que ainda tem que demorar muito. Mas quem falou que ela vai ver o seu filho virar um garoto de 10 anos? Quem deu para ela a garantia de que ela vai ver o seu filho completar 10 anos? Ou ela ou seu filho podem ir antes disso, ou eu posso ir nessa semana que estou falando, que começou hoje. Irmãos, não há garantia de que você vai viver mais do que o dia de hoje. Até aqui você chegou, mas você não sabe se vai romper o dia de hoje. Quero que Deus te dê quantos anos Ele quiser te dar, mas você não pode sair daqui sem pensar na eternidade, sem pensar no que pode vir a acontecer com você se você morrer. Você precisa estar seguro de que você, morrendo hoje, você vai estar na eternidade com o Senhor. Você não vai estar começando uma vida de horror no inferno. Você vai estar no céu com o Senhor. Amém? Você tem que pensar nisso, querido. Você não pode fazer como aquele outro homem, que mesmo sabendo que há pouco tempo, não soube aproveitar a oportunidade. Quantas vezes você já ouviu uma pregação do Evangelho? Você que nos acompanha pela internet, quantas vezes você já ouviu uma mensagem chamando você para uma decisão por Jesus, e você está dizendo amanhã, 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 amanhã pode nunca chegar para você. Qual tem sido o seu interesse pela vida eterna? Agora, você tem sabido aproveitar a oportunidade?
Aqueles momentos de dor e de sofrimento na cruz, ao lado de Jesus, ouvindo tudo o que ele ouviu, associado ao conhecimento que ele tinha, por certo, fizeram com que ele pensasse se valia a pena deixar passar aquela que seria a última oportunidade da sua vida. Enquanto o outro malfeitor, em tom de zombaria e escárnio, volta-se para Jesus e lhe diz: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro humildemente o chama pelo nome: Jesus. Que coisa linda, irmãos. Até então, ele não tinha falado isso, mas agora ele olha para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A qual desses dois homens você tem se assemelhado? Ao que soube aproveitar a oportunidade ou ao que perdeu a oportunidade? Sexta diferença com a qual eu quero encerrar. Um foi para o céu, o outro não. A última diferença que eu quero salientar aqui nesta noite dos dois malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus é que um foi para o céu e outro não. Ao que soube aproveitar a oportunidade e pediu a Jesus para que se lembrasse dele quando viesse no seu reino, Jesus lhe deu a seguinte resposta: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não foi amanhã, não foi depois de um tempo de sono na terra. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro morreu sem ouvir estas palavras. Você já imaginou o consolo que foi para aquele homem saber que apenas algumas poucas horas o separavam do paraíso? Por outro lado, você já imaginou a angústia daquele outro malfeitor em saber que apenas algumas poucas horas o separavam de uma angústia que aquela que ele estava sentindo pregado na cruz não representava nada comparada à que estava por vir? Ouça com muita atenção o que eu vou lhe dizer agora. Mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, a morte vai bater à sua porta, a morte vai vir ao seu encontro. Depois que isto acontecer, você irá ouvir uma dessas duas declarações dos lábios de Jesus. Primeira: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está em Mateus capítulo 25, quando Jesus fala do grande julgamento. Aos que estiverem à sua direita, diz aí, ele começa o texto dizendo que vai separar uns dos outros, como o pastor separa do cabrito as ovelhas. Oh, irmãos, até esse dia, cabrito e ovelha estavam juntos. Haviam ovelhas que eram cabritos, e haviam a aparência de cabritos que na verdade eram ovelhas. O único que sabe fazer distinção e que sabe a verdadeira identidade de cabrito e de ovelha é Jesus. Não cabe a mim nem a você dizer quem é cabrito e quem é ovelha. Mas naquele dia, a Bíblia diz que naquele dia, Ele vai separar uns dos outros. E vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aos que estiverem à sua esquerda, que não é um caso aqui, vou usar para cá, e aos que estiverem à sua esquerda, irá dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Duas palavras Jesus terá no dia final. Aquele homem que soube aproveitar a oportunidade ouviu esta expressão: vinde, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu sei que todos nós, de alguma forma ou de outra, tememos a morte. Mas quando nós olhamos e vemos que Jesus fez, como que Jesus a conquistou por nós, nós enfrentamos
a morte de uma forma diferente. Porque nós sabemos que a morte é tão somente uma porta que se abre para uma nova vida. Porque quando você fechar os olhos nesta vida aqui, você vai abrir nos céus com o Senhor. De gozo já vai começar. Não na sua plenitude, porque virá naquele dia que nós recebemos um corpo glorificado, mas já será o seu início nesse dia. Mas também, a vida de horror vai iniciar nesse dia também. Você já entregou a sua vida a Jesus? Eu falo para os meus filhos que foram criados na igreja, desde o seu nascimento. Todos vocês precisam tomar a decisão de entregar suas vidas a Jesus. Ser criado no Evangelho, filho de pastor, não dá a vocês direito aos céus. Esse direito Jesus comprou por nós. Portanto, só através de Jesus. Essas diferenças fez uma grande diferença na vida daquele homem e na vida de todo aquele que age da mesma forma como ele agiu. Se há alguém aqui hoje que ainda não tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus, que não verbalizou isso, que não tornou público isso, que não fez essa declaração, eu o convido a fazer agora. Quer seja você que está aqui hoje ou você que nos acompanha via internet, mas faça antes que seja tarde demais. Vamos colocar de pé nesse instante. Se há alguém aqui hoje que quer entregar sua vida a Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. E alguém que está nos acompanhando, onde você está, você pode fazer essa oração. Senhor Jesus, hoje, pela fé, eu abro o meu coração e o recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Peço-te, ó Deus, que perdoes os meus pecados e que escreva o meu nome no livro da vida. E enquanto o Senhor me conservar a vida aqui, que a minha vida seja para louvor e glória do teu nome, até o dia em que o Senhor me levar para morar definitivamente contigo nos céus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Vamos cantar, queridos. Sua obra vou cantar.
para a gente refletir, irmãos, o privilégio que nós temos de podermos participar da ceia do Senhor. Quero convidar o pastor Davi que nos auxilie na ministração da ceia. Meus irmãos, eu li hoje uma mensagem no Pão Nosso de Cada Dia e o comentarista começava dizendo que uma certa oportunidade chegou na igreja no dia de ceia, dia de Páscoa, e desejou um feliz Natal para todo mundo. Aí, meu irmão, desculpe, feliz Páscoa. E de repente, dali surgiu uma coisa. Ele falou, interessante, eu estou percebendo uma coisa que o Espírito está me falando agora. A Páscoa, ela tem relação com o Natal. O Natal celebra o nascimento do Salvador. E sem Natal não poderia haver Páscoa. Hoje nós estamos relembrando a morte do nosso Senhor. Nós estamos aqui diante da mesa do Senhor. E eu queria repetir um texto que geralmente eu leio mesmo. É 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 em diante. Paulo escrevendo, dando instruções, regulamentando a ceia do Senhor, que estava sendo ministrada de maneira indevida. Ele então escreve essa carta no capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou um cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o vinho indevidamente ou de forma inapropriada, ele recebe condenação. Por isso deve examinar-se o homem a si mesmo, e assim comer do pão e beber do cálice. O fato de você rejeitar ou recusar participar, se você é parte do corpo do Senhor Jesus, pertence a uma igreja evangélica, é conhecidamente evangélica, está em comunhão com a igreja e com o Senhor, você deve participar. Se alguma coisa não está correta, você precisa consertar agora, hoje, neste momento. E eu quero dizer, irmãos, que este é um momento muito importante na vida da igreja, porque nós relembramos que Jesus morreu, que é motivo de muita tristeza o fato dele haver morrido pelo meu pecado, mas também por minha causa ele ressuscitou. Ele, o primeiro dentre os mortos, hoje à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você, sendo nosso advogado. Eu gostaria de pedir a vocês para que no momento de reflexão, pudesse agora fechar os seus olhos, consertar a sua vida com Deus, para que a gente assim possa participar junto, participar desses elementos. Esteja falando com o Senhor agora. Pai querido, eu quero agradecer porque hoje, em todo o mundo, nós os cristãos estamos relembrando a morte do Senhor Jesus, mas também relembrando que Ele ressuscitou. Temos, Senhor, hoje a quem recorrer, um Senhor vivo,
que está aqui. Por isso nós podemos pedir, sabendo que seremos ouvidos. Recebemos, porque o Senhor se preocupa em nos dar. Somos sustentados, porque o Senhor, com a sua mão estendida, nos sustenta, nos acolhe, nos dirige, nos orienta, nos ampara. Louvado seja o teu nome. Aqui, Senhor, estão expostos os elementos. O pão que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi rasgado ali na cruz em nosso favor. E o vinho derramado, o sangue derramado, representado pelo vinho, que nós vamos receber, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja agora separando esses elementos do seu uso normal, que serão servidos agora como ceia do Senhor. Que esses elementos, Senhor, sejam agora consagrados para este fim específico. E que ao participarmos dele, dos dois elementos, sejamos, Senhor, alimentados com a tua presença gloriosa em nossa vida. Nós louvamos o teu nome agradecidos pelo sacrifício executado lá na cruz. E porque Cristo vive, nós temos o privilégio de termos a atenção e a resposta das nossas orações, dos nossos pedidos, o amparo, a proteção. E louvamos o teu nome, porque o Senhor está aqui recebendo a nossa adoração, nos assistindo, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso ser de todo mal, para que agora nós possamos chegar à tua presença e assim participarmos dos elementos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos os irmãos que pertencem a uma igreja reconhecidamente evangélica, que estejam em comunhão com o Senhor Jesus e com a igreja, poderão participar dos elementos que serão servidos. O pão representando o corpo do Senhor e o vinho representando o seu sangue derramado na cruz em nosso favor. Diz a palavra do Senhor que, tendo o Senhor dado graças, pegou o pão, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Quero convidar o irmão Daniel para estar distribuindo os elementos. E gostaria de pedir aos irmãos para esperarem, para que todos possamos participar no mesmo instante. Tendo o Senhor dado graças, tomou o pão, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Senhor.
sagrado continua sendo pão. Mas vamos lembrar que o Senhor Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Jesus, ele não está no pão, mas ele está presente no ato em que nós celebramos a morte dele. Tendo Jesus dado graças, pegou o pão, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Obrigado, meu Deus, que o Senhor não negou o próprio Filho, mas Jesus morreu pelo nosso pecado. Obrigado, porque se não for este sacrifício, nós não teríamos esperança. Mas algo dentro de nós diz que nós também podemos alcançar, exemplo do que aconteceu com aquele ladrão no último momento, reconhecer quem ele era, reconhecer Jesus e aceitar a oferta de Jesus, teve o seu destino mudado. Deus, obrigado, porque o sacrifício nos atinge e assim nós alcançamos também esta esperança maravilhosa em Cristo Jesus. Obrigado. Depois de ter dado graças, o Senhor comeu o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Mas depois de cear, ele tomou um cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Todos aqueles que já participaram do primeiro elemento terão a oportunidade também de participar do segundo. Pedimos que aguardem para que todos possamos participar no mesmo momento. Graças, Senhor. Graças eu te dou, sermos chamados através deste ato, sermos chamados à responsabilidade de sermos testemunhas, de estarmos realmente vivendo como
entre os mortos. Está agora à direita do Senhor Todo-Poderoso, intercedendo por nós, sendo nosso advogado. Sabemos que voltará como juiz de toda a terra, mas aqueles que o têm como advogado não passarão mais por julgamento. Ouvirão sim: vem, bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado. Ó Deus, nós queremos glorificar o teu nome, exaltar a tua majestade e dizer: Cristo vive, vive em mim, vive na igreja, louvado seja o teu nome. Aleluia, amém. Cristo vive, irmãos. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Carlos. Glória a Deus! Depois da bênção apostólica, o culto vai continuar lá no salão social. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Desejo ao seu irmão uma semana abençoada em nome de Jesus.